Ele esteve recentemente aqui no programa e todo mundo mandou e-mail, foi um sucesso, sobraram muitas perguntas e eu prometi para vocês que ele voltaria. E ele está aqui de volta, porque depois que a família perde um ente querido, ela precisa tomar diversas providências para poder transferir os bens desse falecido para seus herdeiros. Por isso, o inventário é tão importante e gera tanta discórdia também nas famílias. O que como fazer, e o testamento, eu posso fazer, evito o inventário. Eu estou recebendo aqui no programa, gente, o doutor Danilo Montemurro. Tudo bem, doutor? Claudete, tudo bem? Bom? Prazer estar aqui com você. Promessa que a gente está cumprindo agora, não é? Com certeza. De poder pagar aí a... Ih, mas já tem muito mais perguntas aqui, viu? Vamos correr, senão vamos ficar devendo de novo, doutor. Inventário é sempre uma complicação, não é? Sim, inventário é bem complicado. Bem complicado. Sobraram perguntas, vamos responder primeiro aquelas que acho que todo mundo em casa já vai entendendo. Olá, Claudete, adoro seu programa e queria tirar uma dúvida. Eu não tenho filhos. Tem como deixar a minha... Não, ela não quer deixar. Porque essa eu vi aqui também. É a mesma que eles mandaram aqui, a produção colocou em ficha e em e-mail. Olá, Claudete, adoro seu programa, eu gostaria de tirar uma dúvida. Eu não tenho filhos. Tem como não deixar a minha herança para o meu marido? Vixe. Não quer deixar para ele, não. Pois não acho justo. O que é meu, né? Teria que ser meu. E agora vai tudo para a família dele? Ou para outra mulher? É a Vanir. Vixe, Vani, não quer deixar, não. E agora? Olha, acho Vani, que não é um marido, essas coisas, não sei, né? Existem 3 tipos de parentes, que são os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, que são herdeiros necessários. Metade do seu patrimônio, obrigatoriamente, tem que ser destinado a um deles. Se houver descendentes, metade do patrimônio tem que ser para os descendentes. Se não houver descendentes, mas houver ascendentes, vai para os ascendentes. Se não houver descendentes nem ascendentes, mas houver filhos, obrigatoriamente metade do seu patrimônio tem que ir para o seu cônjuge. A outra metade você faz o que você quiser. Metade tem que ir. Metade queira ela queira, queira não queira. Foi casada com o cara, metade é dele. Metade e é ele dele. se casar de novo, vai ser da outra. Aí vai fazer o que quiser com o teu dinheiro. Tem que ser. A lei diz isso. A lei diz isso. Fazer o quê? A Diná diz que gosta muito do programa. Obrigada, Diná. Eu gosto quando vocês contam de onde vocês são, para eu saber onde vocês estão vendo o programa, tá? Ela não contou, mas tudo bem. Eu quero saber, doutor Danilo, Claudete, sobre o inventário lá de casa, da casa dos meus pais, porque não foi feito nada ainda. Eles morreram e já se passaram 2 anos. Tem multa para começar? Claudete, tem multa. Tem? Você tem o prazo de 60 dias para abrir, de 30 a 60 dias para abrir o processo de inventário, dependendo do estado onde a pessoa faleceu. Como assim? Porque cada estado tem uma lei? Porque há uma consequência da não abertura do inventário nesse prazo, e esta consequência é uma multa que incide sobre o imposto chamado ITCMD, o Imposto de Transmissão Causa-Mortes. Este imposto é um imposto estadual. Cada estado disciplina a alíquota e as regras desse imposto, inclusive a multa. Então vai depender do estado onde você está, mas sim haverá multa. Boa tarde, Claudete. Meu nome é Rafael, eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, né, Rafa? Um beijo pra você. Meu avô faleceu há 4 anos e a minha avó não fez o inventário, Minas Gerais. Ela tem por obrigação deixar sua parte para seus 2 filhos ou ela pode repartir com todos os netos? Abraço, beijos. Beijo pra você. Olha, Claudete, ele pode adotar um expediente que é a renúncia. Os herdeiros, os filhos, que são os primeiros a receberem na ordem de vocação hereditária, são os primeiros e que são os pais dos netos. São os pais dos netos. Eles podem abrir mão? Eles podem abrir mão, eles podem renunciar à herança, aí vai para o próximo na lista dos descendentes, e são os netos, eles vão receber. Agora, renunciar você pode? Pode. Aquele marido lá que a gente falou antes, ele não vai renunciar, eu acho, né? Mas ele poderia renunciar. Sim, e poderia. Se ele renunciasse? Aí vai ser partilhado ao próximo da lista, que eu não sei quem é. A ordem são os primeiros descendentes junto com o cônjuge, os ascendentes junto com o cônjuge, cônjuge e depois os colaterais, que são os irmãos, os tios, os sobrinhos, netos e por aí vai. Um irmão é colateral? O irmão é colateral. Credo, que ruim. E ainda está lá no fim da lista? É. Caramba. O meu pai faleceu em 2011 e deixou
Uma o quê, meu Deus? Acho que uma casa, será? Deixa eu ver. Que foi comprada quando estava com a minha mãe, acho que é. Eles eram casados em comunhão de bens, somos 3 irmãos. Como repartir, né? Nós temos direito na metade do pai e na metade da mãe, né? Não, nós temos direito na metade do pai e a minha mãe fica com a outra metade? Ou ela tem direito também na metade do meu pai? Deve ser casa, ela pulou aqui, você não falou o que era, mas deve ser uma casa, eu imagino. A Maria Júlia, deu para entender? Deu para entender, Claudete. Vai depender do regime de bens que esse casal... Comunhão total de bens. Comunhão de bens, ela pôs só. Então ela não vai ser herdeira, ela vai ser tão somente meeira. A metade que pertence ao cônjuge, a metade que é destinada ao cônjuge numa partilha, não é destinado por via de sucessão, já é dela, por meação. Da mãe. Já é do cônjuge. O pai morreu, metade é do cônjuge. Já é metade. Se o casamento for comunhão parcial... Comunhão total de bens. Tá. Isso. Então ela já tem essa metade, ela vai ficar com a metade que já era dela desde o casamento, e a outra metade do acervo patrimonial vai ser destinada aos herdeiros, aos filhos. Tá certo. Agora, e se for comunhão parcial de bens, que é o regime que vigora hoje no Brasil, né? É o regime legal. É o regime legal. Se você fosse casar e não falar nada, não falou nada, com certeza você está casado, olha aí, na certidão, no regime parcial de bens. Exatamente. O que diz esse regime? O regime da comunhão parcial de bens estabelece que todo o patrimônio adquirido na constância do casamento, de forma onerosa, ou seja, aquele patrimônio que veio por herança, aquele patrimônio que veio por doação, não conta. Não conta. Só aquilo que foi adquirido com dinheiro, com os recursos próprios, na constância do casamento, serão partilhados em caso de dissolução dessa união. Em caso de morte de um dos cônjuges, se houver bens particulares, ou seja, se o cônjuge que morreu tinha bens comuns, que foi adquirido na constância do casamento, e também bens particulares... Que seria dessa herança que não... Ou de herança, ou de doação, ou que ele adquiriu antes do casamento, o cônjuge será também herdeiro. Tá? Mas não do que ele tinha antes do casamento? Também do que ele tinha antes do casamento. Ué, mas a comunhão não era parcial? O que era meu de solteiro não é meu de solteiro? solteiro? Porque o regime de bens estabelece regra em caso de dissolução do casamento. Dissolução, não morte. Dissolução, não morte. Ele vai estabelecer também questões patrimoniais de sucessão por uma regra de presunção. O legislador presumiu que aquele casal que está sob o regime da comunhão total de bens... Parcial. Ou parcial de bens, aquele casal que está sob o regime da comunhão parcial de bens, metade do patrimônio adquirido na constância do casamento já é do cônjuge por presunção. A lei presume que eles adquiriram juntos, mesmo que tenha sido recursos só de um. Tá? Então, por conta dessa presunção, gera uma consequência também na sucessão. Deixa eu trocar em miúdos para ver se eu entendi, para ver se o público entendeu. Por exemplo, me casei com um cara e ele era filho único e tinha pai, mãe e tinha uma casa. Os pais morreram, a casa ficou para ele de herança. Estou casada com ele, comunhão parcial de bens. Durante muitos anos de casamento, construímos uma vida e compramos lá uns bens. Se a pessoa se separar, que é o que a gente não deseja, espera que não, casamento, eu acredito nisso, tanto é que sou casada há um monte de anos, muitos, eu acho que, né, você tem que escolher bem para ficar casada, né? Já que escolheu, casa e fica. Mas se separar, aquela herança entra, que seria só dele? Não. Não entra. Não entra. Se morrer? Se morrer, metade do patrimônio adquirido na constância do casamento é dividido meio a meio. Filhos e cônjuge, porque já era dela. Mas e a herança? Fica pra quem? A herança, ela recebe um percentual a título de sucessão, a título de herança, junto com os cônjuges, a esposa. A esposa. Exatamente. E os filhos desse homem, eles vão ficar com aquela casa, a suposta casa que eu falei, ou não? Sim, os herdeiros sempre vão receber. Os filhos? Os filhos sempre vão receber em concorrência com o cônjuge. Eles concorrem com o cônjuge, dependendo do regime. No regime da comunhão parcial de bens, aquele patrimônio adquirido na constância do casamento, ela não participa na sucessão, o cônjuge, tá? Só vai receber a metade que já era dela. Aquele bem particular que foi adquirido antes, ela participa como sucessão, como herdeira.
Olha só isso daqui, gente. Ai, família é balaio, não tem jeito. Boa tarde, me chamo Vanusa da Silva. Oi, Vanusa. A questão é a seguinte, Clau. Meu pai faleceu faz 2 anos, ele teve 2 mulheres. Sou filha do primeiro casamento, porém, fui criada pela minha madrasta, que ficou com todos os bens. Granjas, fábrica... Tudo, ela ficou com tudo. Não temos inventário. Então como eu posso, né, ou seria possível dividir os bens para os 9 irmãos? Nossa, quantos? 9 irmãos. Mas ela ficou com tudo. Dá uma lida aqui. Eu já venho, tá bom? Pra gente saber dessa questão. E vamos voltar aqui. Deu pra ver, doutor? Sim, deu. Tá. Então pode responder. A Vanusa, ela pergunta... o pai faleceu, Sim. Os bens ficaram com a madrasta, ela quer saber como é mulheres, que... Tinha 2 mulheres. A primeira mulher, ela não vai receber nada porque já havia ocorrido a separação. Com a separação, acaba direito sucessório, não há que se falar mais em sucessão nem em meação, tá? Mas... ela diz que ficou com a madrasta, todo o patrimônio. Na verdade, ela não ficou com o patrimônio, ela tem a posse e a administração desse patrimônio, porque a transferência desse patrimônio só pode, principalmente bens imóveis, só pode ser dado por via de processo de inventário. E essa é a sua solução, é o processo de inventário. Você deve pedir a abertura de um processo de inventário para que haja a partilha entre o cônjuge sobrevivente, sua madrasta, e os demais herdeiros, seus irmãos, os 9 irmãos aí que têm direito a essa Bastante herança. gente, né? Vamos lá. 9, né? Bastante, irmãos. Boa tarde, Cláudia. Meu nome é Maria Helena, eu sou de Itanhaém. A minha sogra faleceu e deixou uma casa de herança. São 4 herdeiros, 3 falecidos, 1 vivo, meu esposo. O filho quer vender. 3 famílias estão com os documentos prontos. Tem comprador já para casa. Mas falando... Não, mas ainda está faltando 1 só para apresentar a documentação. Essa casa pode ser vendida mesmo assim ou não? O ideal é que essa casa seja vendida com autorização judicial no processo de inventário. Mas porque esse daí não vai fazer nunca o documento, né, acho? É por até uma segurança, tanto dos vendedores, dos herdeiros, como do comprador também. Mas nada impede que eles façam um contrato particular entre si, com uma cláusula reservando um futuro, quando da conclusão do processo de inventário, a transferência definitiva da escritura. Isso não há nenhum impedimento para que isso ocorra, mas o ideal é que seja feito um processo de inventário com autorização judicial, com alvará judicial. Nossa, olha essa confusão aqui. Bom, vamos lá. Claudete, por favor, faça a minha pergunta ao advogado. Eu preciso muito, com um monte de U aqui, de orientação, me ajude, Cláudia. Tá bom, mesmo porque você tá vendo a gente em Teresina, longe pra caramba daqui, né? No Piauí. Beijo pra vocês aí do Piauí, em Teresina. Eu gostaria de uma informação. Presta atenção, doutor, porque a história é longa. Minha irmã, Terezinha, faleceu há vários anos, 2011. Ela era funcionária do INSS. Com o falecimento dela, uma das minhas outras irmãs deu entrada com processo requerendo as precatórias da falecida na Justiça Federal do meu estado, então, lá do Piauí. Só que a minha irmã, que deu entrada no processo, excluiu meu nome dele. Mas a justiça me convocou para que eu levasse documentos comprovando parentesco com a falecida. Agora eu gostaria que vocês me ajudassem me explicando se a minha irmã, que deu entrada no processo na justiça, pode tomar conta de todo o benefício ou se é repartido igualmente entre os irmãos da falecida, né? Me dê essa orientação, muito obrigada. Ana Maria. Ana, mas que irmã você tem, hein, Ana? O que é isso? Te passou a perna? Queria, né? Mas pode? Olha, Ana, ela, na verdade, abriu provavelmente o processo de inventário e foi nomeada inventariante. Não, ela excluiu mesmo o nome dela, doutor. Abriu o processo de inventário e não mencionou a existência de uma irmã, né? Porque ela não pode receber esses valores por conta própria, sem prestar contas no processo de inventário. Tanto é que a justiça chamou, né? Se ela fizer isso, ela vai responder. A justiça chamou porque o processo de inventário foi aberto e o juiz determinou que fosse arrolado os herdeiros, fosse indicado quem são os herdeiros, e ela foi citada para comparecer no processo para receber esses valores. Todo valor que ela receber a título de pecúlio, seja de recebimento de pensão,
seja de precatório, que precatório é um direito oriundo de uma ação judicial contra o Estado, a União ou o município, esses valores têm que ser obrigatoriamente prestado contas no processo de inventário para que a gente conheça, para que todos os herdeiros e juiz conheçam o destino que foi dado a esses valores e no final do processo, depois que for apurado a cota parte de cada um nesse processo de inventário, nesse espólio todo, seja realmente partilhado, efetivamente. Vai ser? Sim. Ninguém vai ficar com uma parte maior que a outra, né? Ser. Tá certo. Não sei se foi a intenção também, né? Às vezes não foi dessa irmã, como você falou. Mas se foi a intenção, também não vai conseguir, porque o que é justo, não é verdade? Oi, Claudete, eu adoro seu programa. Obrigada, bem. Meus pais já faleceram e nós entramos com o inventário há 6 anos. 6 anos. Nada foi concluído até agora. É normal? Pergunte ao doutor essa demora. Meus pais deixaram apenas uma casinha humilde e um sítio. Um abraço. Ela é a Maria das Dores, de Dourado. Dourado é Mato Grosso, né, gente? Se eu não estou enganada, acho que é, né? Dourado, Mato Grosso. Então, será que é uma questão de estado? Demora tanto assim, doutor, um inventário? Existe uma grande variação de um estado para o outro, mas o processo de inventário realmente costuma demorar. Para você ter ideia, eu tenho um processo de inventário no meu escritório que eu sou terceira geração de advogado que atua no mesmo processo. De tão Mas o que é isso? É. Quer dizer, para fazer tem um prazo, se não fizer tem multa. E para concluir, ninguém multa. Não há multa. Não há multa para a justiça e demora quanto quiser. Então, terceira geração, quantos anos isso? Uns 30 anos? É mais de 30 anos. O que é isso? O que acontece é que as partes acabam litigando no processo, aí um dos herdeiros acaba morrendo, aí você tem que abrir o processo de inventário daquele que morreu e o outro fica parado, aí não tem recursos em caixa para fazer frente aos impostos e às custas que tem, e isso vira uma bola de neve e fica inacabável mesmo. O ideal é sempre, mesmo que você tenha que renunciar a um pretenso direito ou uma expectativa de um direito, vale a pena você resolver amigavelmente, ainda que você ache que saia perdendo no processo de inventário, porque a conclusão, a velocidade de conclusão nisso é muito mais interessante do que você buscar uma parte do patrimônio e ficar litigando por anos no processo de inventário. Mas espera um pouquinho, mesmo sem confusão demora, não? Mesmo se estiver tudo ok, pode demorar esse tempo? Sim, pode demorar. Nossa, que absurdo isso daí, né? Nos dias de hoje. Bom, a Maria Margarida gostaria de saber se o irmão... Gostaria de saber se meu irmão tinha o direito de vender a casa da minha mãe falecida sem a minha assinatura e nem a assinatura, né, do meu outro irmão. Mesmo fazendo isso, ficando sozinho com o dinheiro da venda da casa, eu posso recorrer? Quais são os meus direitos? Mas ele poderia ter vendido? Não poderia, Claudete, porque a venda de um imóvel pressupõe a transferência... Da Praia Grande. Pressupõe a transferência do registro imobiliário na matrícula do imóvel. Será que se ele vendeu, a mãe não tinha passado a casa para ele, não? Sem que os outros soubessem? Precisa investigar o que ocorreu nesse caso. Bom, então o que a gente pode fazer, falando aqui para você, Margarida, ele não poderia... Ou ele não fez, está dizendo que fez e não fez, e se fez, tem que procurar os seus direitos, porque ele não poderia. Não poderia. Ter feito. Não sei, está dizendo que fez. Ai, tem um monte de pergunta, mas eu preciso encerrar, porque a gente tá... Senão eu vou trazer todo o programa aqui. Você volta, mas às vezes a gente vai falando. Será um prazer. E sabe o que eu acho, sinceramente, que é muito triste, né? Brigar por isso. Se uma pessoa fizer testamento, ela evita o inventário? Não evita o inventário. Não? Não. O que ela pode fazer, o que eu recomendo com veemência, é o chamado planejamento sucessório. Isso parece um expediente de gente endinheirada, mas não é. É um procedimento que vale para qualquer pessoa. Como é que é? Planejamento sucessório. São inúmeros atos que você pode fazer. O mais simples é a doação em vida, a transferência em vida do patrimônio para os herdeiros. Para não ter essa confusão de inventário depois. Para não ter depois. o inventário. É mais barato, evita a briga em família e evita a abertura de inventário. Chegaram muitos outros e-mails. Você volta que eu estou te esperando, tá Volto bom? sim, Claudete, e vocês sabem, eu estou guardando as perguntas aqui. O doutor não divulga telefone, mas é de São Paulo, capital. Sou de São Paulo. Um beijo. Obrigada. Fez boa viagem? Sim, Claudete. Que bom. Sim. Muito obrigada por ter agradeço. vindo. Vai ter que voltar, doutor. Com certeza. Muita confusão, cada família tem o seu balaio. Fala sério.